Olá, meus irmãos, graça e paz do Criador. Como vocês estão? Como vocês se passaram? Estudaram bastante? Assistiram nossos vídeos? O episódio 1, né, onde faz o início do tormento eterno, e também o episódio 2, onde fala sobre os imortalistas e os mortalistas. Aqui agora no episódio 3, vamos falar também sobre os mortalistas e os imortalistas, porém de forma um pouco mais ampla. Entraremos agora na parte sobre quais versículos falam sobre o tormento eterno, a qual os imortalistas defendem. Lembrem que o vídeo passado, que é o episódio 2, eu apenas citei sem mostrar alguns versículos da Bíblia. Creio eu que no episódio 5 ou 6 eu estarei fazendo só mostrando os versículos, a qual supostamente vai falar sobre o tormento, que não é realmente o tormento e sim punição, tá? Então já estou avisando vocês para que vocês já fiquem alertas que, Eduardo, você apresentou no episódio 2 algumas explicações, porém você não mostrou versículos na tela, né, acompanhando, e pode esperar que eu vou mostrar sim, tá, pessoal? Eu vou mostrar sim lá pelo episódio 5, 6, porque eu não quero perder tanto o foco do ensino. Depois eu quero mostrar os versículos detalhados para vocês, tá? Então vamos aqui para a parte 3, que seria o episódio 3. Eu prefiro falar episódio, tá? Episódio 3. Mas antes disso, se inscreva nesse canal, curtem, compartilhem para mais pessoas, porque, pessoal, vou dizer para vocês, tem um pessoal aí que estão dizendo que o inferno ele é eterno. E estão dizendo, relutando, lutando, isolando versículos, colocando ainda a parábola do rico e Lázaro e dizendo que o inferno ele é eterno. E ele não é eterno, pessoal. Então tome muito cuidado com esses tipos de doutrina, entendeu? Então, inclusive até outros ensinos, que inclusive agora saiu um novo ensino aí, né? Um novo assunto de que os desigrejados são seguidores do anti-messias. E isso é muito sério. Iremos falar sobre os desigrejados também, que não existe essa palavra de desigrejados, porque uma vez no corpo do Cordeiro não tem como sair dele. O Messias já explicou muito bem claro sobre isso, mas isso aí é para outro assunto, tá? Depois que a gente acabar com o tormento eterno, depois que a gente terminar esse estudo, nós, né, tentaremos seguir esse ensino dos desigrejados. Creio que terão mais ou menos uns 3 vídeos, 4 vídeos de ensino, tá? Então é isso daí. Vamos aqui, ó. Mateus 25:46 fala de um tormento eterno. O que Mateus 25:46 diz? Será que fala desse tormento eterno? Haja visto que, como vimos acima, o reforçaremos mais adiante, a destruição completa dos ímpios, a qual demonstramos, né, a qual denominamos aniquilamento. É um fato. O nosso próximo passo é desvendarmos as passagens isoladas e descontextualizadas usadas por partes dos defensores da doutrina da imortalidade da alma para sustentar a doutrina do tormento eterno. A primeira e a mais famosa delas, a mais usada, é a primeira a ser devidamente explicada. Trata-se da frase que o Messias, em Mateus 25:46, diz: "E irão eles para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna." No grego, pessoal, quando fala sobre castigo e eterno,
No grego diz aqui, ó, kolassin, eu não sei a forma de pronunciar correta, eu acho que é kolassin, kolassin, e que ó, aionion, tá vendo? Aionion significa eterna. Da mesma forma aqui, ó, quando fala da vida eterna, aqui também fala aionion, do mesmo jeito, tá? A mesma pronúncia, porque significa eterno. Porém, castigo significa kolassin, kolassin. Os dualistas têm visto nesse versículo uma suposta prova, né, de que o Messias ensinava o tormento eterno no inferno. Nada mais falso do que tal afirmação, pois o Messias, aqui ele fala de tormento como faz uma versão adúltera na Bíblia. Mas na verdade ele está dizendo punição. Era aquilo que eu estava falando para vocês, que tormento, kolassin, não significa castigo, não significa tormento, e sim punição. Entendeu? Como aponta o léxico, que é o léxico da concordância Strong, que significa kolassin, tá vendo? Eu não sei se é kolassin, kolassin. O que significa, irmão? Significa correção, punição e penalidade. Gente, tormento é aquilo que eu expliquei. Tormento é um estado. A pessoa, ela está atormentada. O tormento, entendeu? Atormentado. É como se fosse um sentimento, é um tormento. É algo que incomoda ali, a si mesmo ali. Eu não sei como explicar de uma forma mais plausível para que vocês entendam. Só que quando a gente falamos de punição, é algo mais que ação, é algo mais direto, é uma punição que não leva a ser tormento eterno. Quando a gente fala de punição, é algo que ainda haverá de vir. Vocês estão entendendo? Você vai ser punido por isso, isso e isso. Então é algo que vem. Você está sendo atormentado. A pessoa vai ficar atormentada eternamente. Quando fala de tormento eterno, ali mostra uma ação contínua onde não tem fim. É um ato que não tem fim. Seria um eterno tormento. A pessoa, né, o ímpio estaria ali se atormentando ali eternamente. Não teria fim isso. Agora, quando você fala que teria uma punição eterna, seria o resultado dessa ação, que no caso é a morte. A morte, ela é uma punição eterna. Quando fala que quando fala que o ímpio vai ter a pena, a punição de morte, né, que seria a segunda morte, né, que é a morte eterna, nada mais claro dizer que ele irá morrer eternamente. Ele não terá chance de vida nem no céu, ele não terá chance de vida no inferno, né? E muito menos no paraíso, no céu. Então, o ímpio, ele será atormentado eternamente no inferno, no lago de fogo? Não. Na verdade, tormento no original significa kolassin no grego, que significa punição. E punição seria a punição da morte eterna. Tá bom? Gente, não tem uma explicação mais lógica do que isso. Portanto, uma tradução mais plausível seria a punição eterna, conforme traduz a Bíblia de King James. E não tormento eterno. Se o Messias quisesse passar a ideia de tormento, como creem os imortalistas, ele passaria basanos, que significa tormento, tortura, dores agudas. Isso, basanos, significa tortura e tormento. Porém, no grego tá o quê? Tá aqui, ó, kolassin, que significa correção, punição e penalidade. Qual seria a penalidade? A morte eterna. Que significa, falei aqui, né? Se Mateus tivesse a intenção de passar tal ideia como um tormento eterno, sendo expresso aqui neste verso,
ele teria essa opção pronta, à mão, que poderia ter sido perfeitamente utilizada. Se Mateus quisesse dizer, o livro de Mateus quisesse dizer que seria realmente um tormento, eu acho que o texto estaria mais claro, evidente, mostrando que seria um tormento. Porém, não. Deixa eu ver aqui. Porém, a punição que o texto se refere não está no sentido de tormento, que seria basanos no grego, tormento, mas não está escrito basanos. E não o kolazin no grego, é o que está escrito. Mas em qual outro sentido estaria? Ora, a pena de morte também é uma punição. É isso que a gente estava falando no vídeo passado sobre a pena de morte. Quando alguém é condenado à morte, isso de modo algum deixa de ser uma punição a ele. Porque a punição é a morte. Entendeu? Essa é a punição. É essa punição que no livro de Mateus está se referindo. É a pena de morte. É a punição, a morte. Isso que os ímpios estão condenados e serão punidos. A questão dos açoites é outra coisa. Isso aí é antes um pouco deles serem punidos pela pena de morte. Isso aí é antes deles pegarem a pena de morte e morrer no lago de fogo, que seria a segunda morte citada em Apocalipse 20. Tá? Então, o Messias... aqui, ó, kolazin era usado na época do Messias nunca para indicar um tormento sem fim, mas sim para acentuar o caráter, não, para acentuar o caráter bíblico do aniquilamento do ímpio. É a consumação do ímpio. A morte eterna, que é a segunda morte, que serão mutilados, cortados fora, despedaçados, assim como as árvores que tinham os seus galhos cortados. Tá? Então, assim, nessa passagem, aqui eu apenas expliquei para vocês que no livro de Mateus 25, 46, quando fala sobre irão eles para o castigo eterno, não está se referindo a um eterno tormento, e sim o castigo, né? o tormento, que significa kolazin, que significa penalidade ou punição, que é o que? Então vamos lá, vamos mudar agora. E eles irão para a punição eterna, que é o que? Qual que é a punição eterna? Aqui até então, não, se você for pegar o original de kolazin, aionion, e colocar ele traduzido corretamente, você vai ver que não está dizendo sobre um tormento eterno. Não está dizendo que serão atormentados. E eles irão para o A, no caso seria A de kolazin, né? E eles irão para a punição eterna. Aqui não fala que é um tormento, fala que é uma punição eterna. Que punição é essa? A morte. Porque logo em seguida o Messias diz: mas os justos irão para a vida eterna. Por isso que faz menção de ser a morte eterna. Apocalipse 20 está escrito. Então está muito bem claro, notório. Não podemos dizer, é impossível dizer que seria um tormento, tá? Então, no próximo vídeo, tá aqui, entraremos sobre o contraste entre a vida e a morte eterna na Bíblia, tá? Vamos falar de algumas coisas, alguns versículos importantes aqui, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir pegar mais sobre esse assunto. Por mais que já está muito bem claro, pesquisem os originais do grego, que vocês verão que essas palavras aqui, não estão lá. Igual tormento significa, cadê aqui? Tormento, basanos. E vocês vão puxar no grego, não está escrito basanos, está escrito kolazin. Então vocês pesquisam direitinho, por isso que é muito bom pesquisar o grego. Tem gente que fala, que pra quê? A Bíblia está falando que então é. Pra que? Não existe essa de pesquisar grego não, buscar original não. A Bíblia está falando que então é. Isso daí são para pessoas que não querem procurar a verdade. Querem ficar no engano.
E eu só lamento, uma coisa que eu tenho para dizer para todas as pessoas que querem continuar na mesmice e não querem buscar a verdade, é que se você não aceita a verdade, não procura a verdade, não crê nas palavras, principalmente essas que eu estou dizendo, porque é a Bíblia, não sou eu que estou pondo ideias, é a própria palavra, a Bíblia fala que você já está condenado, porque aquele que não crê já está condenado. Se você não crê na palavra do Pai, se você não crê nas Escrituras, se você não crê que o que está na Bíblia é realmente a palavra do Pai, você já está condenado. Ah, Eduardo, mas eu creio que está lá. E lá está falando que está escrito aumento. Não. Você tem que entender que a Bíblia ela foi adulterada. E se você for puxar no original hebraico, e no grego também, porque tem palavras também no hebraico e no grego, que foram deturpados essas passagens, versículos que colocaram, foram impostos, textos impostos, e, cara, não adianta você que ela não, eu fico com essa. Então, se você não aceita a verdade, se você não tenta buscar a palavra, a verdade, conhecê-la, você não é eleito. Graça e paz.